Outro grande ponto é só realizar o mapa de fluxo de valor do estado atual. A metodologia, ela prega que você vai mapear o fluxo de valor do estado atual, identificar oportunidades nesse fluxo, executar esses kaizens, essas melhorias, né, e comparar com um valor que você desejou ou almejou ao final do trabalho. Então, para isso, você precisa fazer um mapeamento de fluxo de valor do estado atual, identificar as melhorias e, na sequência, já fazer o mapa de fluxo de valor do estado futuro. Por quê? Porque se você for fazer só um mapa de fluxo de valor do estado atual e realizar os kaizens que você se propôs a realizar, você vai chegar no final e não sabe se o seu objetivo foi atendido ou não. É a mesma coisa que falar, bom, eu fiz o meu mapa de fluxo de valor, fiz essas melhorias, tive esses resultados, tá? E isso é condizente com todo o tempo dedicado da equipe para fazer esse mapeamento? Imaginem quem conhece a ferramenta A3. A A3 é uma ferramenta, uma metodologia de soluções de problemas, um dos grandes objetivos dela. E você, dentro do 1A3, você desenha o estado atual, meta, objetivo, analisa esse estado atual, propõe um plano de ação para atingir o objetivo e no final você monitora se atingiu ou não. É a mesma coisa que você realizar um A3 hoje e não colocar um objetivo. Você fazer um PDCA e não colocar um objetivo. Então, toda metodologia que você for aplicar, você precisa ter sim objetivo. Como eu estava no estado atual e como eu vou chegar no estado futuro. Um mapa da mesma forma. Mapa de fluxo de valor do estado atual, mapa de fluxo de valor do estado futuro. Até porque dentro do mapa existe um grande indicador que você vai fazer esse comparativo, que é o lead time. O lead time nada mais é do que o tempo de atravessamento dentro do processo. É você somar atividades que agregam e não agregam valor dentro do seu processo. Então você mapeou o estado atual, tem esse lead time, essa informação, e construindo um mapa você propõe a reduzir esse lead time. E aí você vai entender, não, realmente no final do meu projeto, quando eu for fazer toda a avaliação, eu atingi ou não esse indicador. Atenção ao elaborar o mapa de fluxo de valor. Não faça isso numa sala de reuniões. Por quê? Porque se você precisa fazer um mapa, ela é uma foto daquele momento. Então você precisa ir até o Gemba. O Gemba é o local onde as coisas acontecem. Então você precisa estar lá, fazer entrevistas, coletar, registrar informações. E aí que eu venho junto com um outro grande erro que as pessoas cometem ao realizar o mapa. Este erro é utilizar dentro do mapa a capacidade nominal da máquina, principalmente retirada de um manual do fabricante. Mas, Bárbara, se eu tenho essa informação, por que não utilizá-la? Porque a maior parte do processo não utiliza a capacidade manual das máquinas. Então, imaginem que você tenha lá uma máquina que esteja rodando a 350 peças por hora, ou seja, a cada 1 hora ela te entrega 350 peças. Quando você for olhar no manual, se você só tivesse feito um mapa olhando o manual, você iria colocar que ela, lá no manual está descrito 500 peças por hora. Então imaginem, você iria ter um mapa totalmente errado, porque se você começar a coletar cada etapa do processo dentro do manual, ele iria te dar um lead time diferente. E aí você identificava melhorias, ia para o estado futuro, iria colocar um lead time e ele não iria acontecer. Por quê? Porque ele está muito diferente do teu estado atual. Se você ficasse dentro da sala e não fosse até o Gemba para coletar essas informações, você não iria ver essa oportunidade. Opa, peraí, eu não estou rodando com a capacidade nominal da máquina. Eu preciso melhorar isso, preciso entender o que acontece para que essa máquina não rode a 500. Claro, gente, eu estou dando exemplo de uma máquina, mas a gente precisa olhar no fluxo como um todo, porque o mapeamento ele é sistêmico. É claro que a informação do manual ela pode ser importante, sim, porque ela é uma visão, ela é algo que você poderia almejar dentro do teu processo, mas não tomem ela para coletar os dados e levar eles dentro do mapa. E aqui vem outro erro que eu vou passar para vocês, que ele é muito comum de acontecer.
Você faz o treinamento dentro da sala de aula, vai para o processo coletar os dados e quando você se depara no processo com uma quantidade de estoque muito alta, alguém, né, comenta, não coloque esse estoque no mapa porque isso nunca aconteceu. Gente, sempre isso acontece. Bom, eu oriento as pessoas que elas devem colocar. Por quê? Apesar de ser, né, como eles dizem, isso só aconteceu uma vez, se aconteceu uma vez, com certeza pode ter acontecido mais vezes. O mapa de fluxo de valor eu coloco como justificativa que é uma foto do momento, então eu vou colocar porque naquele momento eu tinha aquele estoque. E já aconteceu de muitas pessoas me pedirem, não coloca isso aqui porque isso aqui só aconteceu hoje, mas aí depois, voltando para a sala de aula, né, a sala de treinamento, alguém vem e comenta, não, isso sempre acontece, é que o gestor ou essa pessoa não está no dia a dia aqui no processo. Então, você observou algo dentro do Gemba, registre esse algo e leve essa informação para o mapa de fluxo de valor. E aqui é uma dica, caso você tenha coletado alguma informação ou veja algum desperdício muito grande, registre esse desperdício. Como? Fotos, vídeos, porque normalmente quando você for para a sala e começar a elaborar, né, juntar o mapa, todas as partes, alguém vai te questionar e vai dizer, olha, isso aqui não acontece, isso aqui não é assim, e você tem a evidência. Isso é de muitos mapas que eu realizei, sempre gerava muita polêmica alguns pontos. Então, quando você contra fatos e dados, não há argumentos. Essa é a dica que eu dou. Bom, vocês podem ver que o mapa de fluxo de valor, ele tem muitos benefícios. E o principal deles é essa visão sistêmica. Então você começa a olhar o fluxo como um todo, não fica só na sua área, só no seu processo, porque muitas vezes ao realizar algumas melhorias no seu processo, na sua área, você acaba impactando nem sempre de forma positiva numa área seguinte ou em algum ponto do processo. Então, esse é um dos grandes benefícios, ter essa melhoria, ter essa visão sistêmica, olhar o processo de forma, né, como eu agrego valor dentro desse processo e não como eu tenho desperdício. Então, o que o cliente estaria disposto a pagar dentro desse processo. E a equipe, quando faz esse mapeamento, quando ela participa desse mapeamento, ela entende quais são as melhorias mais relevantes para esse setor. Então imaginem que você tem uma lista de melhorias. Antes do mapeamento, se estivesse essa mesma lista, as pessoas iam brigar para resolver a do seu setor. Mas quando você tem uma equipe olhando para o todo, ela entende quais são as melhorias mais relevantes, as que trarão melhores e maiores resultados para a área. E eu já comprovei isso porque algumas vezes dentro dos treinamentos, os operadores comentaram, eu não tinha noção do que a minha atividade, o meu processo, a forma como eu realizava ele, impactava no processo seguinte. Eu vou dar um exemplo para vocês. Dentro de uma unidade, nós produzíamos um produto no qual ele era formado por uma massa, né? Essa massa, ela tinha uma determinada temperatura e consistência para que ela fosse formada e virasse uma pecinha, né? E aí o que acontecia? Os operadores, eles trabalhavam, produziam essa massa rápido e essa massa ficava um tempo parada. Esse tempo parado mudava a temperatura e a consistência, aí tem todas as características do produto, e no momento de formar essas pecinhas na máquina, no processo seguinte, elas saíam peças cortadas. Por quê? Porque de certa forma, aquele tempo parado impactava na característica do produto. E ali, com o mapeamento, as pessoas começaram a entender, caramba, eu tenho que fazer no tempo certo. Elas faziam de forma correta, só que elas não faziam conforme o fluxo, conforme a puxada, conforme a velocidade da máquina do processo seguinte. Então, eles iam fazendo uma atrás da outra, né? Respeitando qualidade, respeitando tempo, tudo certo. Mas, em alguns momentos, eles deveriam não produzir. Por quê? Porque o processo seguinte estava parado. Se o processo seguinte está parado, o processo anterior deve estar parado também. Nesse caso, porque é um caso onde o produto ele precisa ter aquelas características para ser formado.
Então eles começaram a entender isso, e isso foi a grande mudança da equipe. Começar a olhar a visão como um todo, porque normalmente você conhece o processo, né? Quem não tem essa visão do todo, quem não circula por todos os processos todos os dias, só tem a visão do seu e algumas vezes passa pelo outro setor, mas eu sei que tem aquele setor que trabalha dessa forma, mas não entende as características, o porquê de você entregar o seu produto, o porquê quando você recebe um manual da qualidade, como que você deve segui-lo, né? Porque qualquer atividade que você não fizer ou fizer de forma errada, ele vai impactar no processo seguinte. Então essa mudança de mindset da equipe é muito interessante, é muito gratificante ouvir isso da equipe. E com o mapa, você consegue aplicar diversas ferramentas e metodologias a partir dele. Porque, por exemplo, já fiz mapeamentos onde nós tínhamos um problema muito grande de setup, de troca de ferramental. E essa troca de ferramental, haviam algumas trocas na linha durante o dia, e essas trocas com um tempo alto impactavam no final do mês em tempo de máquina parada. Esse tempo de máquina parada, você precisa absorver de alguma forma, e o que era feito? Hora extra. Então, ficou parado 1 hora, essa máquina fazia 1 hora extra por mês. Ficou parado 2 horas, fazia 1 hora ou 2 horas, até o permitido. E com isso nós trabalhávamos nos sábados também, porque essa linha de produção, ela não conseguia absorver tudo toda a produção de segunda a sexta-feira, e ela tinha demanda para segunda a sexta-feira. Trabalhávamos no sábado porque nós tínhamos muitas paradas de máquina naquele processo. Uma delas era o setup. Bom, eu falei que nós utilizávamos algumas ferramentas e metodologias, a partir do VSM. No VSM foi identificado que nós tínhamos esse tempo alto de parada. E com isso a gente resolveu aplicar o SMED, que é uma ferramenta onde você avalia todo o seu setup, seja ele interno ou externo. Interno é quando você faz a troca e a linha deve estar parada, e externo é toda a preparação que você faz antes dessa troca. Então, o nosso grande objetivo, aplicando essa metodologia, foi de reduzir tudo que é interno, que a máquina está parada, e transformar isso em externo, né? Por quê? Porque eu tenho menos tempo de máquina parada. Essa metodologia também é fantástica. E aí o que acontece? Aplicávamos então o SMED. Então, é uma ferramenta que foi aplicada a partir de um diagnóstico do VSM. Outras também, Kaizen, pequenos Kaizens, né? Melhorias na rotina, ferramentas como Pokayokis, que eram dispositivos à prova de erro. Então, nós tínhamos peças muito caras e relativamente caras dentro daquele processo. E essas peças, elas em algum momento quebravam por um erro operacional. Mas esse erro, gente, não era porque o operador errava porque ele queria errar. Não, era uma coisa muito fácil. Qualquer um, se não prestasse muita atenção naquele processo, iria errar. Ele era uma falha que ela poderia acontecer com muita frequência. E acontecia com uma certa frequência. Então, nós resolvemos fazer dispositivos à prova de erro, tá? Nessa montagem dessa máquina, por exemplo. E aí, com isso, a gente ajustou toda a máquina e não tinha mais possibilidade de erro. Só conseguia montar porque o encaixe da peça na máquina, ele só tinha como fazer daquela forma. Então é isso, gente, você criar dispositivos que não te permitem errar, né, ao executar o processo. Isso tudo veio a partir do mapa. Por exemplo, outra ferramenta que nós utilizamos a partir do VSM, dentro do mapeamento, o trabalho padronizado no abastecimento de linha. Primeiro nós realizamos alguns kaizens nesse abastecimento, e aí depois de realmente executados os kaizens, nós padronizamos esse processo. E com isso nós reduzimos as perdas, porque nós não tínhamos mais produtos, como a gente trabalhava com produtos que deveriam manter uma certa temperatura, e se você deixava ele muito tempo ao lado da linha, por quê? Porque a linha ainda estava parando, acontecia de ele ficar com uma característica não desejável. Então, nós abastecemos a linha com esse trabalho padronizado, de forma que esse produto ele estivesse adequado no momento do uso. Então, várias ferramentas puderam ser utilizadas a partir do VSM.
Então, ele te permite isso, o desenvolvimento da equipe.